Gênese no lar. Evangelho das Manhãs no coração. 19 de outubro, segunda-feira. Esperançosos de um momento importante que vai se abrir para que possamos empreender o voo na direção da perfeição. Tema de hoje: o bem e o mal moral. Iniciamos as nossas orações e reflexões suplicando, conforme nos ensina Allan Kardec no capítulo 28, Preces Espíritas. Nós vamos suplicar aos nossos benfeitores que não nos abandonem. No item 14, necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-me. Que os nossos generosos mentores da vida maior estejam conosco. Vamos navegar pelo capítulo 8 do Evangelho, os que têm puro coração, para colhermos um ensinamento em torno dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Recordando Jesus, conforme a descrição ao Evangelho atribuído a Mateus no capítulo 5, ele diz assim, o Mestre: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Allan Kardec, no item 12, nos ajuda ensinando como devemos interpretar o Evangelho, procurando sempre a essência, pois a letra mata. E durante milênios os homens ficaram discutindo significados de palavras, se afastando da proposta essencial, que é espiritual. Até hoje, pleno século XXI, debates improfícuos, polêmicos, do tempo do verbo, do adjetivo, o que o autor queria. E aí nós ficamos flutuando em torno de uma mensagem externa. O Evangelho é convite para entrar. É óbvio que vale cuidado e vale atenção com o que nos fora oferecido no tempo e no espaço. Mas nós estamos sendo chamados para frequentar uma escola de pessoas maduras e que tem na fraternidade a base, o respeito, carinho. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Interessante. Lembrando o livre-arbítrio na teoria espírita, é uma capacidade que vamos desenvolvendo mediante a compreensão das leis e, naturalmente, aprender a selecionar melhor. Quando nós falamos em livre-arbítrio, a equação é: penso, escolho, ajo. Então nós vamos associar sempre a elaboração e a aplicação. Somos livres para pensar.
mas seremos responsáveis pela repercussão. E vai ainda uma dica. Você gerencia o pensamento, a escolha, mas você não é capaz de dominar a repercussão. Depois que pensou, depois que falou, depois que escreveu, se propaga. E a repercussão, naturalmente, ela estará sempre vinculada à gênese da ideia que foi fomentada. Observe, você solta uma palavra, uma frase, diante de 20 pessoas. Serão 20 repercussões diferentes, com a mesma ideia. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com o evitar o escândalo, porque este lhe faria sofrer o orgulho. Lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Voltando à reflexão, gerar a ideia, somos livres. A nossa questão, no mundo atual, no estágio evolutivo que nos encontramos, é estar atento ao que isso pode gerar, principalmente sob o ponto de vista social. Então a reflexão aqui é muito mais profunda do que a gente imagina. Ele está dizendo assim, se a gente está preocupado em limpar a boca em função de ser aceito ou não, entre outras palavras, isso se chama hipocrisia. Naturalmente faz parte da disciplina, do decoro, e é uma maneira de ir a purificando. É melhor você não soltar. Mas na verdade, vos digo, diria Jesus, nós temos que pensar no que está sendo gerado e passar a gerar coisa boa. Agora, se eu não estou preocupado com o que está fora, vale ainda analisar que tipo de escrúpulo é este. É o do verniz social ou é para evitar um mal maior? Então observe, o assunto não é simples, não é bate-pronto. Então eu tenho que ser verdadeiro, eu vou falar o que... Não, calma. Porque a gente sabe que tudo tem o tempo, a hora certa. E mesmo assim a gente comete equívocos. Nas nossas relações, quantas vezes temos o que dizer, mas não chegou a hora? A circunstância não favoreceu. No nosso ambiente de trabalho na casa espírita, isso é muito comum. Quem lida conosco sabe. Muitas vezes demora-se meses ou anos para se falar. Eu não tenho pressa. E mesmo com cuidado, na hora que a gente acha que é melhor, costuma soltar e o negócio entorna.
Porque, além de tudo, a gente lida com pessoas suscetíveis. Elas são ótimas quando o discurso dialoga com os seus interesses, mas quando a fala é diferente, não gostei, aí o indivíduo ou briga ou se tranca. Captaram? Estou falando daqui para lá. Pois é, na sociedade nem sempre as pessoas estão vinculadas a essa escola filosófica do cristianismo. Aí o território das convivências se torna aquele ambiente de matar ou morrer, em nome da verdade. A pseudo-verdade. Verdade com V maiúsculo. É lamentável quando a coisa vem para a gente. Mas você já parou para pensar como é triste quando parte da gente e que vai trazer sofrimento para o outro? Quantos dissabores proporcionamos e nem sabemos? A gente acha que é bonzinho, que é justo, mas pode ser que estejamos truculentos. E você pode ser violento até na indiferença. O mal moral. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Complicou. Agora Kardec acabou de nos colocar numa situação difícil, porque eu comecei falando sobre repercussão. Agora o Kardec apertou o parafuso mais ainda, porque ele está falando que é com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Se é sem ou com repercussão, as imperfeições, elas caracterizam, portanto, uma reação indevida, desarmonia, é uma anomalia. Ela pode ficar toda guardada dentro de você e faz mal também. Olha que coisa complicada. Por isso o Espiritismo não é uma matéria simples que você trata assim, a toque de caixa. Eu convido os amigos a não ficarem limitados a esses nossos encontros, que são muito importantes, pelo menos para mim. Gênese no Lar, pelas manhãs, é um repositório de bênçãos inspirativas. E a cada encontro, a gente vai sentindo tanto que somos ineficientes, ineficazes, neófitos, incipientes com relação à mensagem do Cristo. Por isso ninguém aqui é melhor do que o outro, tem a palavra definitiva. Tolo aquele que pensa assim. Nós estamos aqui apenas tentando organizar algumas ideias, porque daqui a pouco encerra o encontro e temos que sair. Agora, o indivíduo que está na periferia, a tendência é que ele saia desse encontro e não retorne mais. Porque já deu. Quem sabe alguns não voltaram porque enjoou. Sempre a mesma coisa. Aí eu fico... Eu gosto de usar uma expressão e eu vou trazê-la de volta. Interprete como você entender, mas o faça com bondade no coração.
eu me coloco de joelhos diante do altar sagrado da verdade. Isso costuma representar um ato místico para alguém, para o incauto, para a interpretação periférica. Mas se você não se colocar de joelhos diante da autoridade da vida, você não será capaz de andar, porque você só olha para o próprio umbigo. Se colocar de joelhos é dizer assim: Senhor, o que queres? Diga na acústica da minha alma o que é necessário fazer. Mas esse movimento não é intelectual. Ele é da alma. A iluminação começa por você colocar os pés descalços e caminhar por entre pedras pontiagudas. Porque se você não sentir o atrito, se você não passar pela senda do trabalho, você não vai crescer. E o trabalho do Evangelho com Jesus e com o Espiritismo, se ele não iniciar pela virtude da humildade, você não caminha 2 passos. A humildade é saber dos limites. E saber dos limites é toda hora. Até onde que eu posso? Até onde que eu devo? E ver as possibilidades, portanto. Limite e possibilidade. Limite, possibilidade. Possibilidade e limite. O tempo todo. É abraçar, é amar, é dar a vida pelo dever. Para aqueles que anotam, vai uma dica. Emmanuel foi arguído, e essa pergunta consta no livro Consolador, que deve ser lido assim sempre com olhos de ver. Porque tem alguns textos que realmente começa de um jeito e termina de outro. Mas ele foi perguntado sobre quais as características de uma boa ação. Resposta: a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem. E, naturalmente, ele está falando da gênese dessa boa ação. Pode, inclusive, sair de uma forma deformada. O carpinteiro, o marceneiro que idealiza uma cadeira, aquele objeto que acolhe, que representa generosidade e também equilíbrio, que uma cadeira tem que estar nivelada, ela tem que estar ajustada em nível horizontal e vertical. Mas a cadeira nunca será uma obra que atenda o seu idealizador. Ele sempre vai encontrar alguma coisa que precisa de ser aprimorada naquela cadeira. O viajor se beneficia com a cadeira, pois ela foi criada para que ele pudesse descansar. Pode ser que este diga assim, que cadeira perfeita. Mas o idealizador da mesma peça vai estar no dia seguinte querendo fazer uma cadeira melhor. Porque ela nunca será conforme ele pensou. Quando a gente dialoga sobre moral, desenvolvimento espiritual,
a ideia é a mesma. A gente busca construir uma obra de equilíbrio e quando propõe generosidade, ou seja, oferecer algo de bom, a gênese, ela é divina. Mas a obra é humana. E por isso nós reencarnamos. Para nos tornarmos humanos. Maximizar as virtudes. Todo o potencial que está em germe precisa de espaço para expandir. Então esse espaço é pela mente. E a obra é feita pelas mãos. Esse é mais ou menos uma ideia do dever. Conforme Emmanuel respondeu a companheiros, uma vez que ele bebeu dessa fonte do dever lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo com Kardec e com os espíritos superiores a ele. É mais ou menos a cadência entre aluno e professor. Há momentos que somos alunos e outros a vida nos sugere que a gente espalhe as notícias para ensinar aqueles que talvez ainda não beberam dessa fonte. Depois que você compartilhar, aí você volta para a posição anterior de aluno. Então, aluno, professor, aluno, professor, aluno, professor, professor e aluno. E graças a Deus o nosso mestre é Jesus. Reparemos nossas mãos. Emmanuel, livro Fonte Viva, lição 179. Mostrou-lhes as mãos, reaparecendo aos discípulos depois da morte. Eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantando paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, ou abençoando velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides? Não esqueça que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual.
onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Atendamos o chamado do Senhor. Nos aproximemos da fonte, da verdade, da justiça, para rever valores, potencializar as virtudes, adquirir sabedoria. Nesta manhã, os escândalos são necessários. Fomos convidados a refletir sobre o resultado efetivo do mal moral e, na verdade, o bem moral também. Dialogamos com a gênese dos pensamentos, de onde a vida estabelece todo um procedimento, todo um encaminhamento. O mundo moral, ele é desenvolvido na mente. Os valores intelectuais trazem notícias interessantes. Precisamos da cultura, potencializar, desenvolver a ciência. Mas o que nos faz diferente, mesmo, são as conquistas em nível de sentimento, da moralidade e da sabedoria. Que utilizamos os recursos do mundo externo, da convivência, da sociedade, da escola, da oficina do trabalho. Mas recordemos que a essência de tudo está dentro de nós. Por isso é que o reino de Deus foi apresentado por Jesus para que nós possamos comemorar, festejar a descoberta. E ele é edificado dentro do coração. Passamos pelo coração dos outros como uma centelha, que vale observar que tipo de rastro-luz que estamos deixando. Lembrando que a luz pode ser boa como não boa. Depende da gênese que produz, do fulcro que irradia. Podemos convencer as pessoas com belas teorias, raciocínios lógicos. Mas recordemos que até o mal tem lógica. Você pode construir um arcabouço literário que convence até os mais sábios, mas ele não tem vida própria. Amanhã esse edifício cai. É mais ou menos o que a gente fala no interior das minhas Minas Gerais, que a mentira tem perna curta. Se a mentira tem perna curta, a verdade tem asas extensas e que promovem um voo para o eterno e nos aproxima da bondade de Deus. Reparemos as nossas mãos. Encerro voltando ao texto, pois tem uma frase muito especial, diferente, bem ao estilo do sacerdote egípcio que se tornou um grande homem no tempo. Quando Emmanuel nos fala que as mãos são antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Antenas. Então a sua mão, como antena, sintoniza. Que as nossas estejam sintonizadas, direcionadas, com aquela humildade do ajoelhar diante do altar sagrado da verdade, com as do Cristo. Senhor,
que eu seja instrumento da tua paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Ofensas, o perdão. Pois é morrendo que se vive para a vida eterna. Ave Cristo. Ave Cristo sempre, desejando a todos uma semana de glórias, de vitórias, de bênçãos nas menores tarefas que o Senhor confia à nossa guarda. A vaidade propõe vitórias reconhecidas pela sociedade. A filosofia moral cristã sugere que vençamos a nós mesmos no silêncio bendito do amor de Deus. O diálogo é do filho com o pai. Eis o prêmio que ansiamos. Felicidade no imo do coração. E poder deitar a cabeça no travesseiro e se sentir aconchegado, abençoado pela sacrossanta paz. A paz que os benfeitores desejam para nós e que, como amigos, gostaríamos de compartilhar com todos. A paz, prêmio do bom combate. Silencie lá fora e faça a luz por dentro. Porque a luz de dentro, sem que percebamos, ela pode nortear o caminho de outros, inclusive daqueles que amamos. Mas enquanto pretendermos ficar acendendo lanterna lá fora, a gente costuma perder o carro do destino, enganados por querer resolver o problema do mundo. Pense nisso. Defendo aquela frase que não é de minha autoria. Pense diferente e faça toda a diferença. Tenham todos uma ótima semana e que estejamos juntos ao longo desse esforço, desse ciclo, dessa semana, sintonizados com a causa que a Casa de Kardec tem representado, não para a massa, mas para a família cristã que sintoniza com a maneira de fazer espiritismo, do jeitinho que você tão bem contribui. Valeu, pessoal.